Oh, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos e a todos que vão nos ouvir, quero deixar aqui uma palavra de reflexão que se encontra em Salmos 125, verso 1, que diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essas palavras fazem parte desse salmo. Como os irmãos já sabem, as irmãs, esses salmos geralmente eram cantados pelos peregrinos judeus. Eles cantavam sobre a fé sólida e firme em Deus, comparando os crentes ao monte de Sião, que lhes eram tão significativos e importantes. Essa declaração, os que confiam no Senhor, é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. O verbo confiar traduz uma palavra hebraica que transmite o sentido de estar seguro, confiante no Deus Todo-Poderoso. Alguém pode perguntar: o que significa confiar em Deus? De fato, esta é uma pergunta que exige uma resposta tão rica e ampla que pode ser abordada de diferentes aspectos, mas sem dúvida, seja qual for o sentido pretendido com a expressão confiar em Deus, sua essência comum não pode ser outra, senão a ideia de se sentir seguro e despreocupado através da inabalável e genuína fé que é levar o crente a descansar sobre o alicerce da verdade de Deus. Essa declaração, os que confiam no Senhor, revela uma das muitas facetas do nosso relacionamento com Deus. Os que confiam no Senhor são também aqueles que o temem, o amam, o conhecem, são aqueles que compreendem sua total dependência dele. O que mais poderíamos dizer daqueles que confiam no Senhor? Que são aqueles que não confiam em si mesmo, são aqueles que não depositam sua confiança em seus próprios corações, em suas próprias forças e habilidades. Uma pessoa que confia no Senhor não confia em sua própria sabedoria, riqueza ou retidão. Essa pessoa também jamais direciona a confiança que só pode ser depositada em Deus a qualquer outra pessoa, mesmo que seja mais poderoso e notável dos homens. Os que confiam no Senhor são aqueles que erguem seus olhos para o soberano do universo e encontram conforto em sua providência. O salmista fala que nesta frase, como um monte de Sião que não se abala, sabemos que a cidade de Jerusalém era cercada por vários montes, mas o monte de Sião citado pelo salmista, sem dúvida, é o que abrigava o templo do Senhor que havia sido construído em Jerusalém, bem como o palácio real. Esse monte é usado frequentemente nas Escrituras como figura de habitação de Deus com seu povo e da estabilidade das promessas de sua aliança. Então, quando o salmista diz que os que confiam no Senhor não são como um monte de Sião que não se abala, ele está falando da segurança e estabilidade espirituais que essas pessoas desfrutam. Vivemos num mundo em constante mudança, num mundo onde as coisas parecem ser tão passageiras e os valores tão descartáveis. Porém, os que confiam no Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, são inabaláveis e permanecem para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá.